Bom, vamos lá, né? Essa é a nossa primeira mini live. Eu pretendo fazer essas mini lives, se não, ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias, né? Mas estaremos, de uma certa forma, sempre com algum tema para a gente refletir, para a gente pensar um pouco sobre questões, várias questões, né? Mas principalmente sobre questões existenciais, né? E esse tema sobre o sofrimento, ele é muito interessante e muito vasto, né? Você falar sobre o sofrimento, né? É extremamente complexo falarmos sobre isso. Mas, logo de início, assim, a gente pode dizer que todos nós sofreremos. O sofrimento é algo inerente a nós. Não tem como a gente não ter algum tipo de sofrimento, né? A grande questão que a gente precisa pensar é assim, é uma pergunta, né? Não é se eu vou sofrer ou não vou sofrer. A pergunta é quando eu irei sofrer, né? E que evento, e que circunstâncias, e que situações trarão para mim sofrimento. Então é muito interessante, e obviamente que eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de apologia à dor e nem ao sofrimento, tá, gente? Mas é muito interessante a gente perceber que pelo sofrimento é um processo de autoconhecimento. A gente pode fazer um processo de autoconhecimento por outras formas também, né? Pela alegria, pelo amor, mas o sofrimento, ele parece que nos joga assim para uma profundidade, para algo desconhecido em nós, e justamente porque nós não queremos sentir mal-estares, né? Então, o sofrimento é uma forma de aprendizado, mas deixando claro aqui que eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia ao sofrimento e nem à dor, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, a Lívia entrou agora, a Andressa, fiquem à vontade, tá? Vocês podem perguntando, escrevendo aqui, que a gente vai batendo um papo aqui, né? Assim, dialogando, partindo das perguntas também, né? Mas no primeiro momento aqui, eu quero vamos estabelecer uma diferença, né? Vamos separar sofrimento da dor. Isso é muito interessante. A dor, ela está muito vinculada com uma sensação física, né? Quando eu tenho um corte no braço, estou com dor de dente, né? É algo muito físico, né? E necessário, porque se nós não tivermos dores físicas, nós colocamos em risco a nossa sobrevivência, né? Imagine você com a mão no fogo e não sentindo dor, né? Então isso é um ponto interessante. É bem verdade que algumas pessoas têm mais tolerância à dor do que outras, né? Algumas pessoas, qualquer coisa que acontece no corpo já sente de uma maneira muito forte isso, né? E outras pessoas são mais tolerantes a essa dor física. Mas separando, como a gente está fazendo agora, tem a dor física e o sofrimento, né? O sofrimento já é um estado mental. E o que é mais estranho, né, que a gente precisa entender, que o sofrimento tem um tipo de permissão minha para o sofrer. Eu acabo sendo um pouco cúmplice desse sofrimento. Isso soa estranho, né? Porque a gente imagina que o sofrimento é algo que venha de fora, mas o sofrimento é um estado mental. E essa questão também que eu acabei de falar agora de sentir mais ou menos dores físicas, né, tem a ver um pouco com isso que eu estou falando, né, do estado mental que você está naquele momento ou que você desenvolve para suportar algumas dores físicas. Mas nós falaremos mais um pouco sobre isso, né? Então, as pessoas podem causar em nós dores físicas sem o nosso consentimento.
Agora, o sofrimento que as pessoas podem causar em nós, aí necessita um pouco da minha permissão para que essa pessoa cause sofrimento em nós. E mais interessante que muitas vezes essas pessoas que nos causam esse sofrimento e não a dor física somente, muitas vezes são pessoas próximas, né? Que elas sabem que aquela palavra vai te gerar um sofrimento, né? Um mal-estar, né? Porque ela te conhece, ela sabe que aquele aspecto mexe muito com você. Então, é muito interessante como que as pessoas podem manipular e te conduzir a um estado de sofrimento. Mas as pessoas que não te conhecem também podem te causar sofrimento. Tem umas pessoas que têm uma perversidade, assim, né? E gostam de ver os outros em situações de constrangimento. Mas, pessoal, o sofrimento é só seu. O sofrimento, só você que consegue sentir esse sofrimento. A dor física também, né? Embora a gente possa avaliar quando alguém está com dor, né? Quando faz aquela cara, né? De dor, assim, está sentindo alguma coisa, né? Isso tem muito a ver com os próprios animais, os outros animais, né? Nós sabemos quando um cachorro, um gato, ele está sentindo dor física, né? Pelo choro do cachorro e do gato e pela maneira como ele se comporta fisicamente, né? Mas o sofrimento é algo muito pessoal e só você pode saber ou pode desenvolver técnicas para que esse sofrimento seja aumentado ou diminuído. Então, é muito interessante nós pensarmos nesse ponto. Eu estou olhando a minha colinha aqui, que o sofrimento precisa de uma participação minha, mas o sofrimento é só seu, certo? Só você que consegue medir e modular esse sofrimento. Nós separamos sofrimento de dor aqui. Agora vamos unir. Vamos unir o sofrimento e a dor e ver como que funciona isso também, né? Antes de tudo, quando a gente está falando sofrimento, do que a gente está falando mesmo, né? O que a gente está falando sofrimento? O que seria esse sofrimento? Vocês têm alguma ideia aqui? Poderiam comentar assim? O que seria o sofrimento? Né? Quando você sente que você está sofrendo, o que isso quer dizer mesmo? Muitas vezes tristeza excessiva, né? Alegria excessiva também gera sofrimento, né? Pode não parecer, mas a alegria em excesso também gera um tipo de sofrimento. Muitas pessoas sofrem de passado, né? Uma melancolia, como não permitir o sofrimento causado pelo outro. A gente vai falar sobre isso um pouco, porque como eu disse, trabalhar o sofrimento é algo extremamente complexo, que entra uma questão sobre até inconsciente também, né? Sobre valores, mas nós vamos chegar um pouquinho nisso daí. Mas vamos lá, o que seria o sofrimento, né? Como eu estava falando. O sofrimento pode ser sofrer de muito passado, que te leva a um estado melancólico, né? Aquela melancolia. Não que a melancolia seja algo extremamente ruim, porque se não fosse os estados melancólicos, nós não teríamos muitos poemas, a arte, né? Então a melancolia, num certo sentido, num certo nível, ela é interessante, mas quando a pessoa vive muito no passado, ela sofre de passado. Ou uma pessoa que vive muito no futuro, ela sofre de futuro, né? Ou seja, uma ansiedade muito grande. Então, o sofrimento, ele é um guarda-chuva, né? Um termo genérico que a gente vai encaixando algumas coisinhas ali, né? Como eu disse, tristeza excessiva, alegria excessiva, ansiedade excessiva, uma melancolia em excesso. Então tudo isso compõe a tal da infelicidade, né? Que é uma outra coisa interessante também quando a gente fala sobre a felicidade e a infelicidade, né? Que é outro conceito bem complexo para a gente trabalhar também, né? A Manuela entrou aqui, olá. Mas enfim, vamos unir dor com sofrimento, já que agora nós definimos um pouquinho o que seria o conceito sofrimento. É óbvio que algumas doenças crônicas, elas geram sofrimento,
né? Uma pessoa que tem uma doença crônica ou uma doença aguda também, ela está num estado de sofrimento, ela tem um mal-estar, né? Olá, Magê, da aula nossa não seria maravilhoso? Pois é isso aí. Vamos ver se a gente consegue um dia falar lá na Waldorf sobre esses temas, né, Magê? Então, a dor aguda ou a dor crônica pode gerar um tipo de sofrimento. Por exemplo, você tem uma enxaqueca, né? Você está com uma enxaqueca, quem já teve, né, uma crise de enxaqueca, sabe que é um sofrimento tremendo, é um mal-estar, né? Ou se você tem uma depressão crônica, né, um transtorno cerebral, para dizer assim, de um problema químico, então a pessoa está em sofrimento por essa depressão crônica. Mas veja bem, essas dores, elas têm remédio, elas têm tratamento. Então, se você toma um remédio para a enxaqueca, a dor some e o seu mal-estar some, né? Então, é um sofrimento, mas não é um sofrimento como a gente entende, que nós veremos mais à frente, um sofrimento no nível mais do pensamento, né? Então, a dor, ela pode gerar sofrimento, sim, e vice-versa, tá, gente? Uma pessoa que está em sofrimento constante por estresse ou por um assédio moral, que é muito comum, isso pode gerar um problema de dor física, né? Então, o que nós fizemos agora? No começo aqui da nossa mini live, nós separamos dor com sofrimento e agora nós unimos sofrimento com dor, né? E tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem é essa frase aqui, mas é o seguinte: a dor fere o corpo, o sofrimento é o eco da dor na mente. É lindo isso, né? Oi, William, você está aqui, um abraço. Então, esses tipos de dores que geram sofrimento, eles têm tratamento, né? Você toma um remédio, a enxaqueca passa, percebe? Você está com dor de dente, você vai ao dentista, você está com uma cárie ali, ele cura, ele trata a sua cárie e a dor some. Então, não é bem esse sofrimento que nós falaremos daqui para frente, né? Nós falaremos de um outro sofrimento que é bem mais complexo, que são os dilemas morais. Eu até pus a mão na cabeça, assim, inconscientemente, porque a gente está com um dilema moral, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu distratei alguém, e você carrega aquilo, você está sofrendo, né? Para esses sofrimentos, que são de ordem do comportamento ou do pensamento, né, ou de escolhas que nós fazemos, a filosofia ela é muito interessante, né, a terapêutica filosófica é muito interessante. Para as dores agudas, não muito, né? Então, se você tiver com dor de dente, vá ao dentista, não procure um terapeuta filosófico, porque não vai ser muito frutífero isso, né? Então, essas dores, podemos dizer assim, que são dores existenciais, dores de escolhas, a gente lidar com o pensamento é extremamente útil. Tudo bem, gente? Vocês quiserem fazer alguma pergunta? Oi, Miriam. Miriam chegou agora. Se vocês quiserem fazer algum comentário aqui, algo que tenha ficado em dúvida, a gente retorna um pouquinho, certo? Bom, mas o primeiro passo que nós temos que fazer, né, que tomar quando a gente consegue definir que o meu sofrimento, ele vem de uma dor, essa é a minha primeira pergunta que eu preciso fazer, né? Identificar a dor, a causa do sofrimento, né? A causa desse mal-estar. Ele tem uma causa orgânica, uma causa física? Bom, e aí nós temos que vou trazer aqui um filósofo do período helenístico, Epicuro, que ele fala algo muito interessante, né? Nem toda dor é ruim, né? E nem todo prazer é bom, né? Então, nesse momento é muito interessante a gente pensar assim: essa dor que eu estou sentindo agora, ele vai trazer um prazer futuro, uma felicidade futura? Se sim, é uma dor interessante. Vou dar um exemplo aqui. Se eu vou ao dentista
e preciso usar aparelho, né, na minha boca, nos meus dentes, para corrigir alguma questão de uma mordida, ou esteticamente falando, é uma dor, né? Você ficar 2, 3 anos com aquele aparelho, né? Mas você sabe a hora que você tirar aquilo ali, que aquela dor sair, você vai ter benefícios, né? De uma mordida correta ou de um sorriso bonito. Então veja, esse é um exemplo que o Epicuro traz, que nem toda dor é ruim. Então o primeiro aspecto é eu identificar se o meu sofrimento tem uma causa orgânica. E se essa causa orgânica tem tratamento, né? Se ela tem tratamento. Se tem tratamento, esse sofrimento ele acaba sendo minimizado um pouco, porque eu sei que eu estou no processo de cura e de tratamento. Agora, se eu identifico que o meu sofrimento tem uma questão moral, uma questão ética, ou estou sofrendo um assédio moral, né? E aí que eu volto a dizer que o papel da filosofia é muito importante, porque inclusive a filosofia na Grécia, Ulisses, tudo bem com você? Aí, na Grécia Antiga, a filosofia tinha um papel muito grande, inclusive era chamada de medicina da alma, né? É uma maneira de curar as almas, e funcionava muito bem, porque você está no plano de investigar, né, e de pensar as causas do seu sofrimento, que não são causas orgânicas. E tem outra frase que eu vou citar aqui que eu gosto muito, que a dor vem da doença, o sofrimento vem da alma. É lindo isso, não é mesmo? Então nós estabelecemos aqui na nossa mini live que a dor e o sofrimento podem ser vistas de maneiras separadas, certo? Elas podem ser vistas de uma maneira conjunta também, né? Quando uma dor física gera um sofrimento, né? um mal-estar, ou o mal-estar gera um sofrimento físico. E nós vimos aqui alguns passos importantes para que a gente possa começar a identificar a origem desse meu sofrimento. Lembrando vocês que nós definimos aqui, conceituamos sofrimento como tristeza excessiva, infelicidade, alegria excessiva, viver muito no passado com uma melancolia profunda, mas não também dissemos aqui que a melancolia é algo ruim, porque sem esse estado melancólico não se cria arte, né? Falamos também que o sofrimento ele pode ser um excesso de futuro, que dá uma ansiedade muito grande. Olá, para quem está chegando agora, na Luna. E começamos a identificar aqui algumas maneiras para você entender o sofrimento ou a dor, né? Se estão separadas ou se elas estão juntas. Agora, para a gente ir para os nossos finalmente, eu quero falar sobre alguns aspectos aqui, sobre como nós podemos lidar quando a gente identifica um sofrimento. O primeiro ponto é guardar o sofrimento para si. É sofrer em silêncio, né? Da minha geração, né? Quem é da minha geração aqui deve ter escutado muito isso, né? Você é um homem ou é um saquinho de pipoca? A gente ouvia muito isso, né? E você tinha que guardar o sofrimento, porque era até nobre, né? Você não ficar reclamando muito e falando muito sobre as suas dores, né? Lógico que essa atitude hoje a gente sabe que não é interessante, porque o fato de você falar do seu sofrimento para alguma pessoa, algo já começa a acontecer. Esse sofrimento vai perdendo a sua força só no fato de você conversar, né? Então, sofrer em silêncio é algo que eu desaconselho totalmente, né? Um outro ponto que as pessoas utilizam muito quando estão com um sofrimento, que é fugir do sofrimento. Veja, é lógico que em algumas situações é importante que a gente saia do local, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Nem sempre a gente consegue, é isso mesmo, Andressa, é preciso partilhar, né? Mas é verdade, escolher para quem, né?
geralmente o mais interessante é você escolher um profissional, você procurar um profissional, né? Para que você possa abrir sobre o seu sofrimento e que ele conheça, que ele saiba de técnicas para poder ajudar com que esse conhecimento, que esse sofrimento seja amenizado de alguma forma, né? Mas também, se você tiver um amigão, uma amiga, né, uma pessoa muito próxima, aquela amiga mesmo, né, é interessante você se abrir com essa pessoa também, né? Mas vamos lá. Fugir do sofrimento é uma coisa não muito recomendado também, porque nós não falamos que o sofrimento, eu sou um pouco cúmplice dele, né? Eu aceito sofrer de uma certa forma. Então, eu sou responsável um pouco pelo meu sofrimento. Então, não adianta você fugir, muitas vezes, de um dilema moral ou de uma situação, porque esse sofrimento, esse mal-estar, irá junto com você para onde você for, né? Será meio como a sua sombra. Eu gosto dessa metáfora também, né? A minha sombra, né? Assim, um sofrimento. Então não adianta você ir para uma outra cidade, viajar. Viajar é muito bom para tirar o estresse, mas não para eliminar sofrimentos, né? Então esse é um aspecto importante. Fugir do sofrimento não é muito recomendado. Uma outra atitude que nós fazemos muito, que nós temos muito, pessoal, é repassar o sofrimento. O que é isso? Ah, aquela pessoa me faz infeliz, né? Nós pensamos muito assim, né? Aquela pessoa não me ama, eu não sou amado por aquela pessoa, então eu estou sempre repassando o meu sofrimento, achando em terceiros ou em fatores externos razões para o meu sofrer. Mas lembre-se que eu falei antes, nós somos cúmplices dos sofrimentos que nós carregamos, né? E outra coisa também que é muito comum, né? A pessoa tem aquela raiva, carrega aquela raiva, assim, até meio patológico até, né? E ela vai repassando a raiva, ela trata o outro com raiva, aí o outro recebeu a raiva dessa pessoa, repassa para uma outra pessoa, né? Então esse processo também de você extravasar a sua raiva para outras pessoas é uma maneira de repassar o seu sofrimento, a raiva. Também não é recomendado. E essa questão eu quero falar um pouco aqui, que depois eu pretendo abordar isso numa outra live, que é sobre assédio moral, né? Algumas pessoas têm um prazer perverso de repassar as suas dores, o seu sofrimento para os outros. Isso acontece muito em ambientes de trabalho, gente. O assédio moral. A pessoa carrega uma infelicidade muito grande, um mal-estar, né? E ela assedia o outro, né? E ela passa tudo aquilo para uma outra pessoa. E é um caráter perverso porque, no fundo, ela sabe que ela está causando mal a outra pessoa. Só que mostra todo o olhar desumano que essa pessoa tem para a outra, que é o objeto da raiva dela. Então, repassar a raiva, repassar o seu sofrimento, não é uma boa atitude. Agora chegamos num ponto aqui que é importantíssimo. Esse que é o quarto ponto, e o quinto, talvez sejam os melhores, que é dar fim ao sofrimento dentro de você. Poxa, Nando, mas aí, como é que eu faço isso? Como é que eu dou fim ao sofrimento dentro de mim? O primeiro ponto, o primeiro aspecto é você reconhecer que está sofrendo. Ah, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Muitas pessoas estão vivendo num estado de mal-estar e de sofrimento e não se dão conta que estão sofrendo. Porque existem mil artifícios para a gente negar isso, né? Existem as drogas, existem as festas, existem, enfim, muitas coisas, muitas distrações que você vai tendo para não reconhecer que você está em sofrimento. Até porque na nossa sociedade hedonista, que visa sempre o prazer, sofrer seria um tipo de fracasso. Você reconhecer que está sofrendo seria reconhecer que você é um fracassado nessa sociedade hedonista. Então o primeiro passo é você refletir e aceitar que está sofrendo. Admitir que o sofrimento é seu. Bom,
Mas isso não vai resolver somente, né? Você somente reconhecer. E aí que vem a parte mais complexa. Como nós dissemos, para extinguir esse sofrimento que você reconheceu, é preciso um processo de investigação nos seus valores, ampliar a sua visão de mundo, a visão de si, a sua visão dentro desse mundo, mas principalmente investigar esses valores, investigar e identificar, né, os seus vícios, as suas virtudes, né, as suas crenças que estão limitando você, as crenças que estão te colocando numa armadilha conceitual, os conceitos que já não são mais pertinentes no mundo que a gente vive, na atualidade, e, sobretudo, as ideologias, né? Os discursos ideológicos que te aprisionam em ideias que não são suas, que não são suas próprias ideias. E aí, olá, tudo bem, minha prima? E aí acontece uma coisa interessante, quando a gente não analisa e não faz esse processo, a gente não consegue ver as armadilhas conceituais com as quais nós estamos presos. Percebe? Então, o primeiro ponto é reconhecer que eu sofro. E isso é difícil, viu, gente? Reconhecer que está sofrendo. Porque, como eu disse, reconhecer o sofrimento é reconhecer que está fracassando numa sociedade hedonista, né? E depois começar um trabalho consigo mesmo, né? Um trabalho de investigação e de desconstrução de conceitos, de ideologias, de crenças, de valores que são inculcados em nós desde a nossa infância. Desde a nossa infância, nós vamos recebendo valores que vão construindo a nossa visão de mundo. Muitas vezes uma visão de mundo já caduca, que não diz mais para o momento que nós estamos vivendo. Então esse é o ponto principal. E o quinto, como eu disse, que é bem interessante, que complementa esse quarto, que é transformar o seu sofrimento num bem maior. Não há nada melhor a partir do momento que você reconhece que sofre um sofrimento específico, você começa a reconhecer que o outro está sofrendo também, parecido com o seu sofrimento, e você, de uma certa forma, se ele permitir, obviamente, sempre dizendo isso, se ele permitir, você ajudá-lo no seu sofrimento, né? Transformar a sua dor numa ajuda de uma outra pessoa. E esse fato também de você sair de si um pouco e ir para o outro, para a dor do outro, também é uma forma de minimizar o seu sofrimento. Gostaram, gente? Esses dois pontos são os pontos principais, mas, como eu disse aqui, não é uma tarefa muito fácil esse processo de investigação, mas é bem possível você começar a modular o seu sofrimento a partir do momento que você começa a fazer uma investigação nos seus conceitos, nas suas ideologias e nas suas crenças. Como dizia o filósofo Sócrates, e para a gente finalizar aqui a nossa mini live, nossa primeira mini live, e por sinal, quem tiver ideias para temas, que quiserem sugerir temas, entrem lá no meu Facebook, no Instagram, e fala lá, você podia comentar um pouco sobre esse tema, que com prazer eu trarei aqui para a gente refletir um pouco sobre o tema de vocês, né? Mas como dizia o filósofo Sócrates, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então é isso, eu agradeço a vocês que estão aqui nessa mini live, na nossa primeira mini live, e tenham uma boa noite, um abraço em vocês e até mais.